Conversa entre amigos ao sábado pelas 18 horas com António Marcial e Diamantino Teixeira. Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma emissão de Conversa entre Amigos, emissão referente a esta tarde de sábado 25 de março, ano de 2023. Emissão de Gaia para o Mundo em emissão de Gaia para o Mundo em www.ondanacional.com. Técnica de Narciso Gonçalves, a apresentação deste vosso amigo Diamantino Teixeira. Hoje, mais uma vez, não contamos com a presença do António Marcial, mas no próximo sábado, certamente que ele aqui estará. Como acontece todos os sábados, há um convidado com quem vamos estar à conversa até bem perto das 19 horas, hora que depois e após o término desta emissão ficará o programa disponível também em podcast. O meu convidado de hoje é jornalista, já pertenceu à Rádio TSF, hoje é editor também de desporto na Rádio Antena 1, é repórter também. Não sei mesmo se faz relatos do futebol, pelo menos por enquanto ainda não o ouvi, mas já vamos sabendo de quem se trata. Boa noite, Walter Madureira, peço-lhe que faça, caso queira, uma pequena biografia sua. Obrigado desde já, Diamantino, pelo convite que me endereçou, é um gosto tremendo de estar aqui consigo. Neste sábado. Resumidamente, o meu percurso de vida, em termos de rádio e de ligação à comunicação social, começa muito cedo, mais ou menos aos 13 anos de idade, na rádio, nas ondas hertzianas da rádio de Almeirim, na altura Rádio Comercial de Almeirim. Por influência familiar, foi aí que comecei a minha ligação à rádio. Depois continuei sempre um bocadinho por brincadeira, mas fui crescendo, fui fazendo programas de animação. Comecei depois também na altura logo mais ligado à área desportiva, até que assumi com 17, 18 anos de idade a coordenação aqui de um departamento de desporto que nós tínhamos na Rádio de Almeirim. Entretanto, a denominação mudou, em vez de Rádio Comercial de Almeirim, para sermos um bocadinho mais abrangentes, passou a ser RCA Ribatejo, até porque nós tínhamos aqui uma influência mais regional e que ia um bocadinho para lá dos limites do concelho de Almeirim. Fiz rádio aqui durante muitos anos. Depois, em 2006, surge a possibilidade, e comigo já a estudar na faculdade, na nova Engenharia Eletrotécnica, surge a possibilidade de ir para a TSF. Estávamos em 2006, março, abril de 2006, por influência muito forte de um amigo que é o Paulo Cintrão. Na altura era uma pessoa que me conhecia porque o Paulo também é daqui do distrito de Santarém, ele é de Pernes e conhecia o trabalho que nós fazíamos aqui na Rádio de Almeirim, e o Paulo Cintrão sugere o meu nome em 2006. Eu acho que ele até sugere um bocadinho antes, mas pronto, a coisa concretizou-se durante o ano de 2006, que eu vou para a TSF, onde fiquei 10 anos, até 2016, julho de 2016, e em 2016, em julho, no dia 25 de julho de 2016, eu vou para a Sport TV. Na altura, a Sport TV ia abrir o canal Sport TV+, portanto estavam a recrutar jornalistas, e eu candidatei-me e entrei para a Sport TV em julho, no dia imediatamente a seguir a ter feito anos. Eu faço anos a 24 de julho, e no dia 25 de julho de 2016, portanto 10 anos depois de ter entrado na Sport TV, na TSF, eu mudo para a Sport TV. Onde estive é verdade, onde estive 6 anos e meio.
E agora no início deste ano 2023, no dia 5 de janeiro, eu terminei a minha ligação com a Sport TV, terminei a minha ligação enquanto funcionário a tempo inteiro da Sport TV, porque a minha relação com a Sport TV manter-se-á sempre, porque deixei pessoas e profissionais extraordinários de quem eu gosto muito, com quem falo e troco mensagens com muita frequência. Quando consigo, nos jogos de futebol, eu faço uma passagem pelo carro de exteriores, mato saudades das pessoas daquele ambiente. Mas isto tudo para dizer que, pronto, no dia 5 de janeiro termino essa minha ligação à Sport TV e foram ali 4 diazinhos para no dia 9 de janeiro de 2023 regressar à rádio e entrar numa casa enorme, uma casa que me tem recebido de uma forma extraordinária, incrível a forma como toda a gente me tem tratado nestes primeiros meses. Quando eu estava na TSF e quando eu fiz rádio, eu tinha o sonho de um dia chegar àquela casa, e as coisas proporcionaram-se nos últimos meses até que fomos para este caminho juntos, e estou a adorar. É uma caminhada recente, tem pouco tempo, mas estes primeiros dias, estes primeiros meses estão a ser extraordinários, ainda um bocadinho a conhecer os cantos à casa, porque lá está, a casa é enorme, nós dividimos espaços, estúdios, redação, corredores, com as outras emissoras todas de rádio, também com os canais de televisão, tudo funciona no mesmo edifício. Portanto, é mesmo uma casa grande na qualidade, grande na quantidade, na dimensão. É outro mundo, é um mundo à parte, como eu digo, mas repito, estou a ser extraordinariamente bem acolhido. Parece que já faço parte da família há muito tempo. Pode dizer-se que foi uma aquisição de inverno, futebolisticamente falando, para Antena 1. Eles às vezes dizem isso meio a brincar. Nós já andávamos a conversar há muito tempo, estas coisas às vezes não são fáceis, não são tão rápidas como nós todos queremos. É mesmo assim, a contratação, o facto de eu estar ligado contratualmente também com a Sport TV, era um funcionário com contrato sem termo. Portanto, isto há aqui uma série de coisas que nós temos que as pessoas sabem o que eu estou a falar. Portanto, há que dar o tempo à casa, essas coisas todas. Portanto, foi uma feliz coincidência ter sido ali naquela pausa ou na reabertura do mercado de transferências. As pessoas lá às vezes dizem isso meio a brincar, mas se calhar sim, era uma necessidade que eles tinham também há algum tempo, era um desejo também meu, portanto foi só juntar o útil ao agradável e estamos juntos. Walter, quem sai da televisão para a rádio é dar um passo atrás para depois dar 2 à frente, ou nem tanto? Eu tenho alguma dificuldade em responder a isso para ser elegante. Não elegante com o Diamantino, mas elegante na forma como... Eu entendo. Como quero explicar. Eu nunca tive... eu entendo que há mais uma geração... Portanto, eu já tenho... O que eu quero dizer com isto é se o Walter prefere televisão ou se prefere rádio. Eu percebo isso. Eu sou... Aqui as pessoas mais... Eu vivo no meio pequeno. Nunca deixei de viver aqui. Faço todos os dias 80, 90 km para cada lado. Eu vivo em Almeirim. Vou de comboio, preferencialmente de comboio para Lisboa todos os dias. Já faço isto há uma série de anos. Já percebi. Ao longo das nossas conversas eu percebi. Quando tinha filhos é que cheguei. Quer dizer, ia de carro quando cheguei a morar como estudei na Nova, e vivia na Costa da Caparica, no Monte da Caparica, ia de carro na altura para a TSF, era passar a ponte e ir ali para a zona da Matinha. Depois, quando casei, quando nasceu o António, eu vim viver novamente para Almeirim. Portanto, eu nunca deixei de ter ligação ao Almeirim, porque eu vinha cá muitas vezes, como tinha os programas de rádio, vinha ao fim de semana, vinha à segunda-feira, vinha à quarta. Portanto, era mais os dias que eu passava, mesmo quando estive a estudar na Nova, em Lisboa, na Caparica, era mais os dias que eu passava em Almeirim do que propriamente
em Lisboa. Portanto, isto tudo para dizer o quê? E não querendo fugir à pergunta. Eu hoje, aqui mesmo em Almeirim, as pessoas quando se apercebem que eu mudei de sítio, ficam um pouco surpreendidas por causa disso, porque é uma imagem que quem chega à televisão depois já não quer dar esse tal passo atrás, downgrade. Eu nunca tive, Diamantino, nunca tive aquela obsessão de chegar à televisão. As coisas na minha carreira foram surgindo um bocadinho sem pensar muito e até porque estamos aqui a falar de 10 anos de TSF, de 6 anos e meio de Sport TV, portanto não estou 2 dias em cada lado e ando sempre de salto em banco. E agora as pessoas às vezes perguntam, mas porquê? Mas se calhar algumas acham que eu fui despedido. Não. Eu faço questão de explicar e não tem mal de explicar. Para mim não é um passo atrás, como também não foram 10 passos à frente quando saí da TSF para ir para a Sport TV. Era importante em termos profissionais, na altura, experimentar televisão, era importante também em termos de valorização, era muito importante, porque esta minha geração de 80, portanto eu sou de 81, tenho agora 41 anos, portanto já apanhei aqui uma geração de mercado de trabalho nesta área, então, com muita precariedade, com vínculos precários, com salários baixos. Nós falávamos disso num programa atrás com o Manuel Queiroz e ele falava disso mesmo. Hoje as condições não são as mesmas de quando ele entrou, claro. Sim, o Manel tem uma experiência brutal nesta área. E o Manel é de uma geração diferente da minha, mas que tem um conhecimento profundo, porque entretanto já apanhou a minha e outras minhas, entre aspas. E é verdade, a minha geração terá sido depois aquela a que está agora, também não vive numa situação nada melhor, se calhar, antes pelo contrário, ainda estão piores do que nós estávamos, porque há muita gente nesta área, mas isto tudo para dizer que na altura não foram 10 passos à frente, foi apenas um passo ao lado e agora foi outro passo ao lado. Não vejo isso, eu nunca tive aquela coisa de querer obsessivamente chegar à televisão, como também agora eu gosto de ser jornalista, gosto de fazer jornalismo. Depois o meio, a plataforma, eu sinto-me mais à vontade em rádio e televisão até do que propriamente imprensa escrita, mas também o faço, também o fiz, portanto eu gosto é de ser jornalista. Agora o meio por onde o fazemos, essa não é menos mediático agora na rádio? É menos mediático. Eu estaria a mentir se Diamantino dissesse outra coisa, não é? Porque aparecer na televisão é uma coisa que tem um mediatismo brutal. A mim até me surpreendeu, e às pessoas que estão assim mais próximas de mim, eu fiz coisas giríssimas na rádio, na altura, na TSF, e mesmo aqui na Rádio de Almeirim. E depois, só quando cheguei à televisão, é que houve algumas pessoas que me cumprimentavam, que me batiam nas costas e que me saudavam quando eu ia à praça. Isso é que me deixou assim meio triste, porque isto se calhar explica um bocadinho do que está a acontecer hoje em dia. Claro. O aparecer na televisão, para muita gente é tudo. Para mim não é. Encarei isso sempre com naturalidade, nunca me deixei, acho eu, envaidecer com isso. Como também agora não... Fui eu até que tentei mudar um bocadinho a minha situação profissional. Portanto, se eu quisesse estar onde estava, acho que estava, porque as pessoas fizeram tudo para que eu continuasse, mas eu achei que era o momento de voltar a mudar em termos profissionais e não me arrependo em nada. Walter, eu já o devia ter feito, não o fiz, faço agora. Antes de mais, eu quero agradecer-lhe o facto de ter aceitado o nosso convite de peito aberto, mesmo sabendo que uma rádio na web não tem de todo a mesma expansão do que uma rádio no FM, sendo que nós aqui, como eu lhe fui dizendo ao longo das nossas conversas, não é pelo facto de sermos todos portadores de deficiência visual ou de sermos todos cegos, pronto, portuguesmente falando, mas fazemos todos um grande esforço para que possamos levar bem longe este projeto e torná-lo um projeto sério e credível.
e com a melhor qualidade possível. E aproveito para lhe agradecer o facto, na verdade, de ter aceitado o nosso convite, assim como todos aqueles que já passaram por aqui, o Fernando Eurico, a Cláudia, o Manuel Queiroz, foram, na verdade, pessoas muito importantes e que a nós nos deu um gozo enorme estar à conversa. Mas... Eu tinha deixado aqui também para o fim, mas já que falou neste tema agora, deixe-me só aqui durante 30 segundinhos. Força. Não me agradeça a mim, eu faço isto com muito gosto, só peço desculpa, porque nós já tínhamos calendarizado. Não tem problema, não tem nada a pedir desculpa. E mesmo esta que estamos agora a fazer, teve aqui que sofrer um reajuste de horário. Claro. Peço só desculpa por isso, mas eu, mesmo aqui nas coisas da minha terra, de Almeirim, eu só não posso fazer mais, só não faço mais quando não posso, portanto, às vezes para prejuízo pessoal, em termos de tempo e família também, mas eu valorizo muito, eu não esqueço de onde vim. Eu comecei numa rádio local, é certo que nas ondas hertzianas, é verdade, mas eu valorizo muito estes projetos, acho que são muito, muito importantes, e tenho muita pena, que os mais novos, as gerações mais novas, a geração dos meus filhos, eu tenho o António que vai fazer 15 anos, agora no dia 20 de Abril, a Maria com 12, tenho pena que eles hoje não tenham este interesse de fazer rádio nas ondas hertzianas, na internet, sejam que não façam blogs com notícias, bem... Tenho muita pena e valorizo muito estes projetos. E valorizo muito estes projetos quando eles não estão subjacentes aqui com uma veia comercial. Portanto, isso ainda tem mais valor, porque o Diamantino e todos aqueles que fazem deste projeto, que alimentam este projeto, fazem-no sem retorno financeiro. Hoje, somos 17, não é? Somos 17, já não é mau, não é? Já não é nada. Tomara muita boa rádio local das ondas hertzianas ter tanta gente. Portanto, vocês fazem mesmo isso porque gostam do que fazem. Portanto, eu sentir-me triste comigo mesmo se não conseguisse estar disponível. A nossa primeira vez que nós conversamos não foi para o Diamantino me convidar, foi para ajudar ali noutra Foi verdade. Foi verdade. Depois fiquei verdadeiramente agradecido de me ter convidado, portanto, eu nunca lhe podia dizer que não, portanto, se alguém tem que agradecer Diamantino, sou eu, o facto de se ter lembrado de mim e ter manifestado interesse em conversar um bocadinho comigo e falar um bocadinho da minha história. Nunca, não tem que me agradecer, eu é que lhe agradeço. Walter, ligado ao jornalismo, a sua vocação é mesmo o desporto, mas o desporto em geral, ou a sua praia é mesmo o futebol? A praia de quem na rádio e na televisão trabalha na área do desporto tem que ser muito o futebol, porque infelizmente é o que vende, não é? É o que vende. Nós não conseguimos fugir muito. A Antena 1 é uma exceção àquilo que é o panorama nacional, porque dá muito enfoque a outras modalidades. Eu ainda há uns dias estive na Turquia, não é? Na Turquia, em Istambul, nos campeonatos da Europa de atletismo. Era a única rádio, a televisão a única que lá estava era a RTP e tinha também a agência Lusa. De resto, mais nenhum órgão de comunicação social português estava presente. Portanto, Diamantino, por força das circunstâncias, é muito futebol, mas gosto bastante destas aparições noutras modalidades. É bom para sairmos um bocadinho daquela nossa zona de conforto a que vamos estando naturalmente mais habituados, àquela que vamos naturalmente desenvolvendo mais contactos, tendo mais fontes, mas depois as outras é muito bom. É muito bom porque eles infelizmente estão pouco habituados à presença da comunicação social, então tratam-nos tão bem, que é incrível. E depois
Isto significa também estar, no que diz respeito a competições internacionais, em alguns dos grandes momentos do desporto nacional, como foi agora estes campeonatos da Europa, onde Portugal voltou a conquistar mais medalhas, onde voltou a conseguir mais 2 medalhas de ouro, o bronze, portanto, depois conseguimos estar aqui ligados a grandes momentos. Portanto, eu diria que futebol, sim, por força das circunstâncias, mas de quando em vez sabe muito bem ir a outras modalidades, e mesmo no futebol às vezes descer ali um bocadinho daquilo que é o formato dos 3 grandes e da Primeira Liga também é muito bom, claro. Alguém disse numa conversa aqui comigo, não vou dizer a quem porque não é preciso dizer, que isto tudo foi dito numa sequência em que eu perguntei como é que os jornalistas lidavam com os maus feitios dos treinadores portugueses, quando não aparecem às conferências de imprensa, quando pura e simplesmente chegam às conferências de imprensa e dizem quase só boa noite e até amanhã, entre aspas, não é? Só dizem uma coisinha e nem permitem uma pergunta. E alguém me disse que se dependesse dessa pessoa, havia muito boa gente que ficaria a falar sozinho numa sala de imprensa. Isso, de facto, existe esta falta de espírito de camaradagem no jornalismo desportivo, nomeadamente? Eu não gosto muito da expressão do jornalismo desportivo. Sou franco, eu sou jornalista. Estou Pronto, neste... então, pronto, nos jornalistas em geral, pronto, ok. Sim, é um bocadinho defeito de escola. Não gosto mesmo porque pronto, eu sou jornalista. Depois tenho estado na editoria, na área do desporto, mas na Sport TV isso não se colocou, mas é possível não. Vai colocar-se, por exemplo, na Antena 1, e também já me tinha acontecido na TSF, de quando em vez as equipas, por alguma razão, partem-se para determinado acontecimento, nas férias. Nós, nas jornadas da juventude, também vamos ter alguns elementos, e eu estarei também nessa equipa que naquela semana irá ser deslocada do desporto, da editoria de desporto para outra área, neste caso particular para a cobertura da jornada. Portanto, isto só para fazer aqui um apêndice, que eu não gosto muito da expressão e não leva mal. Não, claro que não, de todo. Esta observação, mas é que eu tenho carteira de jornalista, não é? Portanto, eu não tenho carteira de jornalista desportivo, é só um bocadinho, Diamantino, não me leve mesmo a mal. Não, claro que não, de todo. E não feitio dessa observação. A questão... existe um bocadinho, eu estava aqui a tentar, quando estava a ouvir a sua pergunta, estava aqui a fazer um exercício onde é que tinha havido recentemente, foi em Inglaterra, naquele episódio do apresentador, penso que da BBC, e onde houve ali uma onda grande de solidariedade. Isso em Portugal era completamente impensável. Mas alguns mereciam, não mereciam. Sim, mereciam, eu acho que mereciam, mas era impensável pelo aquilo que nós falamos no início e que o Manuel Queiroz também concordou, que era esta geração é muito precária. Isto tem de ser uma coisa que tem que ser decidido por quem está no terreno, porque depois se começamos a ligar para a redação, a dizer, estamos aqui a combinar, se calhar vamos-nos embora porque já estamos há muito tempo à espera e eles disseram que era às 3 e já são 5 da tarde. A pessoa que vinha dar esta conferência não apareceu. Isso era impensável. Já na minha geração é impensável, e nesta agora, nos dias de hoje, eu acho que então, para já, porque apareceram aqui muitos mais meios, portanto, antes eram menos pessoas, portanto seria mais fácil ter aqui uma concertação de opiniões. Isso hoje era mais difícil. E depois porque nós estamos a maior parte dos jornalistas vivem em situações muito precárias, de ligações contratuais, de ordenados baixos, portanto isso depois poderia motivar represálias por parte das entidades patronais, das FIAs, portanto as pessoas não teriam essa capacidade. Eu já não me lembro com exatidão, mas eu tenho ideia que houve uma vez um episódio desses onde os jornalistas esperaram, acho que foi em Alvalade, na altura do Jorge Prestrelo,
e desse núcleo muito forte e de referência do jornalismo em Portugal, que fizeram isso. Já não me recordo, mas eu lembro-me já ter ouvido falar neste episódio, uma conferência de imprensa de um presidente do Sporting, acho eu, e onde ele se atrasou 2 horas, eles ficaram à espera, e depois quando ele chegou, eles foram todos embora. Portanto, ficaram à espera dele, às 2, 3 horas, já não me recordo com exatidão, e depois quando ele se sentou na sala, foram todos embora. Nem mais. E aquilo que ele teria para dizer, que só era veiculado com a presença da comunicação social, deixou de ter efeito. Se calhar isto foi um abre-olhos para a pessoa perceber que não podia tratar assim a imprensa e os jornalistas. Isso hoje, Diamantino, era completamente impossível. Eu lembro-me de já ter vivido uma situação onde naquele dia eu achava que as coisas iam nesse sentido. Podíamos ter ali união. E na altura foi logo partido. Lembro-me que foi na apresentação do Ramires, quando ele chegou para jogar no Benfica. Também uma coisa desse género, tipo marcarem uma conferência de imprensa para a apresentação do jogador às 3 da tarde, e passaram as 3, as 4, as 5, as 6, as 7, e ninguém dizia nada, e a malta de certa altura fez ali um braço de ferro, e a coisa depois resolveu-se e apresentou-se o atleta. Mas e onde eu notei ali, se calhar foi a única vez assim que eu me recordo, onde aparentemente havia aqui alguma união, alguma solidariedade neste aspecto, mas seria injusto da minha parte não dizer que nós no terreno somos muito solidários. Somos muito solidários no aspecto de houve um problema com o meu gravador, houve... Sim, não, esta pessoa também disse, nesse aspecto sim, ela também, a pessoa também se referiu a essa questão, nesse aspecto sim, de se ajudarem uns aos outros. Sim. Ok, nada em contrário. Eu tive um episódio recente de uma má experiência, na chegada da seleção depois do Campeonato do Mundo no Qatar. Eu calhou-me a mim estar nas chegadas do aeroporto em Lisboa. E naquelas confusões às vezes é a sorte e o azar. A sorte e o azar porque é tanta gente, é tanto jornalista, que ficamos às vezes bem colocados ou ficamos mal colocados. Pronto. Às vezes é mesmo sorte ou azar, não é, claro. Não é ser melhor ou pior que o colega do lado, não é nada disso. Ali naquele caso foi mesmo sorte, neste caso azar meu e do meu colega, do repórter de imagem, porque ficamos mal colocados quando o Pepe falou. E a imagem estava muito de lado, o áudio estava péssimo porque depois estava muita gente, juntou-se ali muita gente e não havia separação entre os jornalistas e o público em geral, portanto estavam todos em cima de nós, o nosso microfone era wireless, portanto aquilo começou a fazer interferências, portanto a imagem péssima, o som terrível, e eu no fim pedi a uma colega que mal conhecia, porque ela estava recém-chegada à área, e os outros colegas que eu tinha mais ligação estavam ainda a fechar os diretos deles, portanto eu precisava de resolver o problema com rapidez, e perguntei-lhe se ela me podia ceder as declarações do Pepe. Ela disse, tenho que falar com a redação. Eu disse, mas eu acho que não é preciso, porque isto é uma questão que nós resolvemos aqui, isto acontece muitas vezes, ou o áudio, ou a imagem, ou um cartão. Não, tenho que falar com a redação. Passado 30 segundos, a redação disse-lhe que tinha que enviar um e-mail. E eu disse, muito obrigado, mas eu não mando e-mail. Não preciso disto para agora, já, portanto, não dá para mandar e-mail. Entretanto, houve outro colega que terminou o direto e eu cheguei ao pé dela e disse, olha, nós temos aqui um problema com a nossa imagem e com o nosso áudio, eu precisava que podem nos arranjar. Sim, ok. E nós... Isto hoje em dia é muito mais fácil, já não há os carros de satélite, já não há nada disso, é só ligar ali as live views, a mochila, e nós metemos aquilo na Sport TV. E eu, no fim, fui dizer à colega que se tinha negado a dar-me aquele fecheiro, disse-lhe, olha, se calhar estás nisto há pouco tempo, tanto que eu até nem te conheço, não me conheço muito bem, se calhar estás nisto há pouco tempo, mas... não te esqueças do que aconteceu hoje, porque se andares aqui muito tempo, ou algum tempo, vais precisar algum dia que alguém te dê um áudio, uma imagem, e se essa pessoa reagir como tu reagiste hoje, não vais ter. Pois.
e ela não percebeu, ou não quis perceber o que é que eu lhe disse. Pareceu-lhe muito mal esta minha observação, mas pronto, depois até trocamos ali a seguir umas mensagens. Eu acho que a pessoa ingenuamente pensou que estaria a tomar uma decisão boa. Eu não sei se ela vai andar nisto muitos anos ou não. O que eu sei é que ela garantidamente, se tiver algum tempo nisto, vai um dia precisar que alguém, e deixe-me usar esta expressão, Diamantino, a desenrasque. Porque... Claro, Walter, eu próprio aqui na rádio, na Onda Nacional, eu já utilizei sons da Antena 1. Atenção, sons que estão no YouTube, não, se estão lá é porque não há qualquer mal em utilizá-los, digo eu. Eu já o fiz, eu assumo, não tenho qualquer problema. Tais como, sei lá, num programa desportivo que fiz, uma conferência de imprensa, mas já fiz isto com a Antena 1, já fiz isto com a Sport TV, com a Sport TV, não tenho problema nenhum em assumir isto. E eu acho que é assim, no meio, nós somos tão pequeninos, não é? É um país tão pequenino, não custa nada saber viver e deixar viver, não é? Porque claro. Eu acho que não custa nada. Eu era o primeiro a dizer, foi isso que eu depois também lhe disse, eu era o primeiro, se fosse um exclusivo, eu era o primeiro a nem ter coragem, porque eu sei o que é a definição de exclusivo. Claro, é evidente. O que é exclusivo, não é? Pronto, mas também o que é exclusivo não se publica no YouTube, não é? Em princípio. Mas se o Marcelo Rebelo de Sousa tiver uma declaração exclusiva para o Diamantino Teixeira, eu não posso a seguir e dizer ao Diamantino, dê-me lá essas declarações do Marcelo Rebelo de Sousa para eu utilizar como sendo declarações ao Walter Claro, claro que não. Claro, eu no limite tenho que dizer, claro. A entrevista de Marcelo Rebelo de Sousa ao programa do Diamantino Teixeira, ao programa X, ao programa Y, à emissora X, à emissora Y, quer dizer, portanto... e nem era, portanto, não era esta a questão, e por isso é que eu achei que irritado, como é óbvio, porque depois aquilo lá no ouvido estão-nos a dizer, tenta arranjar o Pep, e eu ali a tentar desbloquear a situação, e depois cada minuto parece que demora horas a passar, e nós a querermos resolver, e não está só dependente de nós, portanto, essa é a grande diferença. Agora, já juntando aqui outra coisa, outro dado para a conversa, essa é a grande diferença de rádio para televisão, que eu no início me meteu alguma confusão, depois habituei-me a ela, claro, e eu tinha feito um percurso de muitos anos na rádio, onde nós dependemos muito de nós próprios. Claro. E na televisão não é nada assim. Portanto, o Covid veio mudar aqui um bocadinho isso, porque com as videochamadas, com essas coisas, mas exceção feita a estas questões dos Skypes, dos Zooms, dos Teams, onde nós gravamos vídeos uns com os outros, na televisão não se consegue fazer quase nada sozinho. Está a haver uma evolução grande em termos tecnológicos. Nós já conseguimos ver alguns colegas mais de China, Japão, que vêm a Portugal e trazem só eles uma câmara e um tripé, eles conseguem fazer tudo, mas não estamos a falar de televisões da dimensão de Sport TVs, de RTPs, de SICs, portanto, podemos caminhar num sentido grande de evolução, mas a televisão não se consegue fazer sozinho. Na rádio, portanto, por isso é que eu digo que na altura, quando mudei para a Sport TV, isso a mim meteu-me alguma confusão no início, terá sido a minha maior dificuldade, para além, claro, das edições de vídeo, que eu não tinha essa escola. Uma coisa é editar áudio, outra coisa é editar vídeo e áudio, onde aquilo depois, qualquer mínimo deslize, ficamos ali com os vivos dessíncronos, e pronto, essas foram as maiores dificuldades que deparei, e só juntando aqui um dado novo a esta nossa conversa e esta nossa tertúlia. Walter, quando é que vamos ter, se é que vamos ter algum dia, o Walter a fazer um relato de futebol? Essa pergunta já me tinham feito algumas vezes. Eu respondi da mesma maneira que respondo. Ou não é de toda a sua praia também? Pois, era aí que eu queria chegar. Não é de toda a minha praia. No passado recente não surgiu essa possibilidade.
Mas no passado lá mais longínquo, quando eu era eu era o próprio coordenador das emissões de desporto da RCA de Almeirim e da RCA Ribatejo, se eu achasse que isso era a minha praia, eu tê-lo-ia feito, e não o fiz porque precisamente nessa altura achei que não era a minha praia, achei que era melhor repórter e melhor coordenador da emissão do que narrador. Eu acho que é um trabalho tremendamente difícil de fazer, não é para qualquer pessoa, e estas duas áreas são mais as minhas. Muito dificilmente, eu não digo que não, porque eu acho que é daquelas coisas que nós nunca devemos dizer que não a nada, não é? Portanto, eu não sei o dia da manhã, portanto, depois lá ia ao Diamantino, ao baú, e encontrava esta conversa onde eu dizia que nunca iria fazer um relato de futebol e depois fazia. Não, não vou dizer isso, porque isto nesta nossa área existem muitas mudanças. O Paulo Cintrão, por exemplo, quando eu cheguei à TSF, era repórter, e por circunstâncias da vida, na altura há ali em poucas semanas uma série de saídas de pessoas e era preciso alguém, e o desenrasca foi uma semana, foram duas, foram três, foram meses, foram anos, e ele passou a ser narrador em vez de repórter. Quer dizer, muito bom. Portanto, Muito bom. isto deve ter acontecido com mais gente, portanto, não é a minha praia. Agora, não sei o que é que o futuro me reserva, mas que ao dia de hoje não é uma coisa que eu me veja a fazer, não. Se no futuro isso acontecer, eu acho que já tinha que ter acontecido. Mas pronto, eu também achava, e é o que me leva a seguir o meu percurso académico normal, sem ter nenhuma área. Eu, entretanto, depois tirei uma licenciatura ligada à comunicação, mas eu quando vou para a faculdade para Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, tinha a ideia errada de que nestas coisas era como os jogadores de futebol, ou davam o salto cedo, ou não davam. E eu, como os anos, lá está, se comecei com 13, 14 anos, depois cheguei ali aos 18, portanto a malta aqui dizia, o Walter tem jeito para aquilo, mas está bem, tenho jeito, mas nunca ninguém me convidou, não é? Claro que não me iam convidar, com menos de 18 anos, era difícil convidarem, porque aos dias de hoje eu consigo perceber, não é? Porque aquilo, claro, estamos a falar de uma dimensão grande, onde é preciso um contrato de trabalho, portanto não era onde não se aceita lá um moço para ler ao fim de semana fazer uma hora de um relato de futebol, não é? Evidente. Não é a mesma dimensão que nós temos nestes nossos meios mais pequeninos, portanto hoje eu consigo ver isto desta maneira, mas na altura não via. Então fui sempre continuando a estudar numa área que eu achava que me podia dar melhores condições de vida, porque eu já na altura percebia, aqui na dimensão local, que os ordenados eram muito baixos, que os contratos eram precários, eram baixos, isto aqui a imprensa local vivia muito de projetos que eram inconstantes. Tínhamos aqui muito o conceito, nomeadamente nas rádios, que vinha do pós-pirataria, que eram as cooperativas. Portanto, mas as cooperativas com muitos cooperantes, até mesmo a Rádio de Almeirim chegou a ter 21, acho que era 21 ou 22 cooperantes, e depois as direções mudavam dentro dos cooperantes, porque depois tínhamos ali uma fase onde se apostava muito numa coisa, no ano a seguir já não se apostava nada, e andamos aqui muito ao sabor destes projetos sem grande orientação a médio e longo prazo. E eu, temendo isso, fui estudando. Entro na faculdade para tirar uma licenciatura em Engenharia, que não acabei, porque depois é quando me surge a tal possibilidade da TSF, e eu já estava a viver no Monte Caparica e a fazer os programas aqui em Almeirim. Eu no início, a TSF vai-me contratar com um regime de recibos verdes para fazer apenas e só conferências de imprensa ao fim de semana, porque era para eles não pagarem extras ou acumularem dias de folga as pessoas que eram efetivamente da casa. A minha ligação era essa. Depois, entretanto, as necessidades aumentaram e eu, ao fim do primeiro mês e meio, ou 2 meses, já não me recordo com exatidão, o Zé Fragoso, que era o diretor na altura, chama-me e diz-me: Walter, isto nós estamos a precisar mais do que tínhamos inicialmente previsto e tal, isto não podemos ter aqui este regime de pago à peça, vamos aqui acertar uma avença.
Pronto, e acertou-se ali uma avença e em vez de ir ao fim de semana só, ia quase todos os dias. Pronto, e depois, tanto eu aqui ainda consegui conciliar com a TSF e com a Rádio de Almeirim, mas depois quando assinei o contrato e quando fui, ainda tive para aí 2 anos a Recibo Verde, já não me lembro bem, mas deve ter sido mais ou menos 2, 3 anos. Depois o Zé Fragoso sai, entra o Paulo Baldaia, e é já com o Paulo Baldaia que eu passo a ser funcionário da TSF, e deixo de ter essa ligação precária do Recibo Verde e da prestação de serviço. Walter, já alguma vez em alguma reportagem de futebol se sentiu que estava em perigo, o insultaram ou tentaram de alguma forma vias de facto? Eu não me lembro assim de... Tenho um episódio, mas não foi comigo em particular. Lembro-me das eleições do Sporting em que ganha. Esse é um episódio que eu acho que devia ser alvo de estudo e de análise nas universidades. Já estou a rir. Nas universidades onde se seleciona a comunicação social, o jornalismo, aliás, porque aquilo é mesmo o melhor exemplo daquilo que não se deve fazer. Claro. Estou a falar das primeiras eleições do Bruno de Carvalho, com o Godinho Lopes, onde, se bem se recordam, eu acho que o anúncio dos resultados da vitória do Godinho Lopes surge ali perto das 6 da manhã, 6h30, já não me lembro, mas já há de ser por aí. Foi por aí, porque eu estava acordado, eu lembro perfeitamente. E nessa noite, nós, imprensa, sem base nenhuma credível, que seria a mesa da Assembleia Geral, não é? Portanto, é a mesa da Assembleia Geral que compete à organização do ato eleitoral. Portanto, em momento algum nós tivemos declarações e resultados oficiais, mas nós conseguimos ir dizendo, primeiro ganhava o Bruno de Carvalho, depois ganhava o Godinho Lopes, depois havia um empate técnico, depois havia uma recontagem, depois havia outra recontagem, depois já ganhava o Godinho, depois ganhava o Bruno, depois ganhava o Bruno e o Godinho. Bem, e fomos todos replicando uns aos outros. Portanto, e isto serve para toda a gente, e para mim também, porque também lá estive. Mas isto depois é difícil, que é... Então há alguém na redação que me diz, mas a Antena 1 está a dizer que ganha ou não sei quem, e nós, mas eu não tenho resultados. A certa altura estamos aí todos atrás uns dos outros e ninguém tem ali uma base sólida daquilo que está a dizer. E nós ainda fizemos outra coisa, que foi, no meio daqueles boatos todos, o Rogério Alves passa e nós levamos o Rogério Alves a comentar o resultado daquela altura, que eu já não lembro qual era. E depois subvertemos aquilo. Depois, no fim, nós é que levamos o Rogério Alves a comentar, por exemplo, que tinha ganho o Godinho Lopes. Claro. E depois fizemos o exercício contrário, que foi, usamos a declaração do Rogério Alves para sustentar aquilo que estávamos a dizer. Portanto, aquilo deu uma atrapalhada. O Diamantino lembra-se, e se calhar muitos daqueles que nos estão a ouvir lembram-se. Nessa noite há variadíssimas edições de jornais, porque os jornais tinham que fechar e estavam ali naquela, e isto acontece às vezes, né, neste tipo de coisas, que é, aquilo está quase a fechar, a indicação que há é que vai ganhar o X, portanto eles fazem uma capa a dizer que ganhou o X, mas entretanto às 4 da manhã já não ganhou o X, ganhou o Y. Portanto, os jornais desportivos tiveram várias capas nessa noite. As pessoas, não sei se muitas se calhar já não se recordam, mas isso aconteceu. Portanto, houve várias capas dos jornais desportivos naquela noite, porque os resultados oficiais só apareceram mesmo lá ali para as 6h30 da manhã. Nessa noite, naquela confusão toda, há o anúncio da vitória do Godinho Lopes. E se bem se recordam, eles tentam colocar... O Sporting teve essa ideia de fazer o anúncio dos resultados ali na praça. Eu agora estava a faltar o nome daquela praça. Eu também, mas pronto. Mas foi... o edifício Alves-Conde de Alvalade, bem, já me lembro, agora não me estou a recordar. Bem, naquela praça tinham lá um palco e tudo montado, e quando começam a querer anunciar que o Godinho, como havia o boato antes de que tinha ganho o Bruno, ali ficaram aqueles adeptos fervorosos
apoiantes do Bruno de Carvalho. Portanto, quando eles tentam levar para lá o Godinho Lopes, foi um 31. Aquilo era baias pelo ar. E nós estávamos ali a meio, que era para fazer a recolha de imagens e de som. E baias pelo ar, tudo pelo ar. Eles até já nem conseguem levar o Godinho Lopes até lá ao fundo. Recolhem-no ali numa passagem lateral que há, quase um esconderijo. Aí foi um momento de tensão. Nós na altura usávamos no TSF um equipamento de transmissão dos repórteres, que nós chamávamos, e chamam-se ainda se usa, os pastegas. Aquilo tem 2 antenas grandes e eu a certa altura fiquei com as antenas presas não sei onde e não sei com quem, nem quê. Partiram, só uma delas que se parte. E foi aí um momento de tensão. Depois, já na Sport TV, vivenciei outros, nomeadamente TSF, Sport TV tem aqui sempre... isto nas televisões acontece com alguma frequência, e a Sport TV, porque é a que transmite mais jogos de futebol, se calhar é a que reúne aqui maior divisão de opiniões. Portanto, se estamos no Estádio da Luz, os benfiquistas dizem que é uma televisão mais ligada ao Futebol Clube Porto. Se estamos em Alvalade é porque é mais ligada ao Benfica. Mas aqui nos campos de futebol, e usa-se muito, infelizmente, estas entrevistas a adeptos, estes vox pops, utiliza-se muito, e ali está-se muitas vezes no limite daquilo correr mal. São variadíssimos os episódios que estão para aí nas redes sociais. Sem se perder no que vai dizer, ainda bem que falou nisso, Walter, como toda a gente, o jornalista tem direito a ter o seu próprio clube, o seu partido político, o que é perfeitamente normal. Isso já alguma vez o conectaram com algum clube? Acredita, é jornalista, eu sei, à partida acredita, mas há mesmo isenção no jornalismo? Eu quero acreditar que há isenção. Eu nunca me... Eu acho que quando as pessoas dizem e erram, nós a partir de certa altura, isto pode parecer demagogia, quem quiser acreditar naquilo que eu estou a dizer, acredita. Quem achar que eu estou para aqui a inventar, está livre de pensar o que entender. Nós, a partir do momento em que começamos a trabalhar diariamente nesta área, nós perdemos ali um bocadinho essa ligação que possa, pelo menos no meu caso, eu fico um bocadinho indiferente. Não, é o meu trabalho, portanto, faço com o mesmo agrado um jogo do Sporting, do Porto e do Benfica do que outro qualquer. Não há essa preocupação de fazer um jogo de um clube que eu até gostava mais, ou quando era miúdo e na escola dizia que era do Sporting ou do Porto. Não, é trabalho, portanto, é como um empregado de um café, tem que atender os loiros, os gordos, os magros. Claro. É a mesma coisa. Portanto, claro. A partir de certa altura, e quando começamos a lidar com isto todos os dias, não é indiferente. Walter, estamos a caminhar para o final, ainda falta um pouquinho. Tendo 41 anos, estando o desporto português como está, mesmo não gostando de que lhe digam que é jornalista desportivo, mas se fosse hoje, se tivesse que decidir agora ou antes, se voltasse atrás, voltaria a ser jornalista? Pergunta difícil. Mas se calhar sim. Eu, há muitos anos, o Correio da Manhã, ainda não era tão sensacionalista como é hoje, tinha lá um espaço que era mais para um espaço mais infantil, onde nós mandávamos a nossa cara e eles faziam uma espécie de um cartoon onde nós dizíamos o que é que queríamos ser. E eu, na altura, queria ser piloto. Depois já não queria ser piloto porque comecei a ver mal e havia ali aquela ideia de quem usa óculos não pode ser piloto, porque eu sou miúpe
e tenho estigmatismo também, portanto os óculos, há muito tempo esta parte, portanto dizia que queria ser piloto. Depois, lá está, por influência familiar do meu primo José Pedro e também do meu pai, que estava ligado à cooperativa da rádio, fui muito cedo para a rádio, portanto eu achava que até ia ser engenheiro. Mas hoje, tendo este percurso profissional que tive, acho que não. Eu há uns tempos dizia que fazia o que fosse preciso, mas se calhar não sei se isso não era só 31 de boca. Eu nunca tinha pensado muito nessa questão, fiquei até um bocadinho surpreendido, mas se calhar era mesmo jornalista, não sei, não estou a ver o que é que eu poderia fazer. Tinha que ser alguma coisa de comunicar, porque eu gosto muito de conversar. Gosto muito, muito, muito de ouvir, de falar, de estar com gente, até mesmo neste período da pandemia, onde nós estivemos aqui confinados. Nós na Sport TV nunca deixamos de trabalhar, tivemos apenas e só 7 dias de férias ali naquele período mais crítico, ainda ninguém percebia muito bem o que era isto, mas até fui para Lisboa na altura, tinha medo de viajar de comboio, um erro tremendo, porque na altura é que não havia ninguém nos comboios, mas pronto, ia de carro, sozinho, fiz viagens de Santarém, fiz mais do que uma vez a A1 de Santarém à Expo, sem encontrar viva alma, sem me cruzar com ninguém, sem ninguém passar por mim na autoestrada, na A1. Foram períodos assim difíceis, estranhos, mas não me esquecendo daquilo que era a pergunta do Diamantino. Eu não me estou a ver a fazer assim outra coisa. Tinha que ser na área da comunicação e desta comunicação nossa que estamos a fazer aqui. A falar, não nos estamos a ver, não estamos a ter emoções, a falar, a conversar. Tinha que ser qualquer coisa do género. Não sei bem o quê, mas tinha que ser algo assim deste género. Walter, estúdio ou o cheiro da relva? O que é que prefere? Essa também é difícil, Diamantino. As duas coisas na medida certa, nem muito de uma, nem muito só uma, nem só outra, porque às vezes é preciso sair, conversar, estar com gente, não se cultivam fontes, não se conhece pessoas só pelo telefone. Portanto, é muito importante, é fundamental, e isto é um grito porque hoje em dia, com a história da pandemia, a pandemia teve algumas coisas menos más, não digo boas porque a pandemia foi terrível, mas teve algumas coisas menos más, que foi esta facilidade da comunicação, das videochamadas, isso foi a parte menos má. Depois teve outra parte péssima também, que foi as pessoas deixaram, nesta nossa área, as pessoas deixaram de ir às conferências de imprensa, por exemplo, porque houve ali um período muito grande que estavam limitadas ao número de pessoas, depois era só televisão, depois era só, não é? E depois as redações, por dificuldades também financeiras, tendem a emagrecer, e isto depois é uma bola de neve. E vamos viver um período que pode ser de preocupação, porque quando deixar de existir imprensa livre, que consiga escrutinar as coisas, podem vir por aí períodos mais complicados. Walter, uma resposta rápida. Tem algum ídolo jornalista? Tenho muitas referências e tenho dificuldade em enumerá-los, por isso é que não vou enumerar ninguém, que é para não correr o risco de me esquecer de alguém. Porque eu tive gente que foi muito importante para mim quando eu comecei a... Não, mas daquele que você dizia assim, quando eu passo a expressão, quando eu for grande, eu quero ser como aquele. Eu se calhar dizia isso quando nós somos muito pequeninos, a gente olha para aquelas pessoas que aparecem mais na televisão, que aparecem a fazer comentário. Se calhar aí sim, mas
Eu já trabalhei com gente, com tanta gente boa, com tanta gente com tanta qualidade, que de cada um, daquelas pessoas que são as mais, as que têm mais anos ou tantos anos como eu disto, eu já bebi de cada um deles, portanto, não tenho assim aquela pessoa que dizia, olha, eu quero ser como o Zé Rodrigues dos Santos, olha, eu quero ser como o Rodrigo Guedes de Carvalho, olha, quero ser como a Clara de Sousa, olha, quero ser... Não, até fiz questão de parar agora aqui um segundinho para pensar e para não dizer ninguém da rádio, que era por ser o meio onde eu estou agora, que era para não eu ficar magoado, mas não. Não, até porque, Diamantino, há uma coisa que é, na rádio, isso acontece hoje com o Nuno Matos, parece-me com o Pedro Azevedo, acontece, isto é, o que eu quero dizer é, as pessoas mais mediáticas da rádio são também os narradores, e eu, como nunca tive esse objetivo, eu sou da geração do Fernando, quer dizer, ainda apanhei a geração do Postrelo, do Fernando Correia, Claro. do Pedro Cristóvão, eu lembro-me muito bem dessa geração. Claro. Eu lembro-me dos jingles cantados com os nomes dos jornalistas da Rádio Renascença, quer dizer, portanto, eu lembro-me disto porque eu ouvia muita rádio, mas falei aqui de 3, 4 nomes até da rádio, que era que eu não queria falar, mas falei de todos eles que já não estão agora no ativo, portanto, há muita gente que é referência para todos nós que estamos ligados à rádio. Walter, o tempo não perdoa. Eu gostava de estar consigo. Esse é o grande problema da televisão. Walter, dou-lhe 2 minutinhos para dizer o que muito bem entender. Não, Diamantino, é pegar um bocadinho naquilo que foi a nossa terceira ou quarta questão, que foi quando o Diamantino agradeceu a minha disponibilidade. Eu é que agradeço, e repito isto uma vez mais, e é do fundo do coração, o facto do Diamantino se ter lembrado de mim. Fica a promessa de quando conseguirmos estar presencialmente os dois, de conseguirmos conhecer melhor, daquele telefonema que fez e que se calhar não estava à espera que eu aparecesse do outro lado da linha. De tudo. Surge aqui e é estas coisas que nós também conseguimos levar para a vida. É isso, é um dia, quando estivermos juntos, nos perguntarem, mas como é que vocês se conheceram? E nós dizemos, foi o Diamantino, ligou e eu atendi aquela extensão e pronto, desencadeou-se ali uma série de conversas que culminou nisto que estamos hoje aqui a fazer. Eu é que agradeço muito, desejo muita sorte, muitas felicidades a este projeto, que continue. E há uma frase que eu trago desde os tempos da Rádio de Almeirim, que era: há sempre alguém a ouvir. Nós às vezes estamos no passatempo e aquilo não participa quase ninguém, ou não participa mesmo ninguém, e a malta desmoralizava e não sei o quê e tal e coisa, mas há sempre alguém a ouvir. Sempre alguém. Walter, um grande abraço, não saia daí, eu já falo consigo, um grande abraço, tudo de bom, muito obrigado mais uma vez por ter estado connosco, foi uma agradável conversa. Foi bom estar consigo. Fica por aqui também esta emissão de Conversa entre Amigos, emissão referente a esta tarde de sábado, hoje, 25 de março, ano de 2023. Fizeram esta emissão o Diamantino Teixeira e a técnica do Narciso Gonçalves. O António Marcial, para a semana, certamente vai estar presente novamente. Fiquem bem, um grande abraço, onde quer que esteja. Boa noite, bom dia ou boa tarde. Até para a semana. Conversa entre amigos ao sábado pelas 18 horas com António Marcial e Diamantino Teixeira.